Galera, espaço da Cougar na Computex 2026 e eu vou mostrar uma coisa que tá meio rara por aqui. Componentes que são realmente para os gamers. Vamos começar o nosso giro mostrando para vocês gabinetes. E um deles já meio que apareceu em vídeo, mas a gente não pôde mostrar direito. O FV220, ele é um gabinete que quando a gente viu na CES, vocês conseguem ver ele no nosso vídeo, mas a gente meio que não mostra ele direito porque não era para mostrar. Ele ainda estava em desenvolvimento, não estava finalizado, mas agora sim ele está na versão final e que também vai estar disponível no Brasil. Ele é um gabinete que tem uma abertura aqui para a entrada de ar logo abaixo da placa de vídeo. Então o que acontece? Muitas vezes os gabinetes tem aqui a fonte acaba projetando calor e em direção à GPU. A GPU está puxando um ar que já foi aquecido pela sua power supply, né, a sua fonte. Esse é um gabinete que tem duas regiões. Uma região aqui, onde você tem essa abertura para entrada de ar e esse ar frio vindo de fora do gabinete é projetado na placa de vídeo. E a fonte ficou escondidinha aqui, ó, em um compartimento separado. O aquecimento dela também fica aí restrito a essa região, então você evita que o ar que a sua GPU está usando para se arrefecer seja um que já foi aquecido pela fonte. Aí eles têm esse cabinho aqui para dar a volta, para conseguir ligar na posição tradicional, né, o cabo de energia, e aí você consegue reposicionar para não ter a fonte naquela posição tradicional encostada na sua GPU. De resto, um gabinete para quem gosta do formato aquário, bem bonito, né? Você vê que tem não apenas esses dois vidros aqui, eles fizeram esse terceiro painel também em vidro. Então vê que fica bem... Dá pra ver através, destaca bem, especialmente a sua placa de vídeo, ela vai ficar com um destaque bacana. E é importante que ela tenha essa abertura de ar aqui embaixo, porque como a gente comprometeu essa e aquela lateral sem possibilidade de pôr fãs, ao máximo você precisa de uma entrada de ar e é por isso que nós temos essa abertura bem caprichada para o intake acontecer por aqui. Do lado dele, outro modelo, esse aqui é o Duo Air, o A1. Também é um gabinete para quem quer um mid-tower, um gabinete que não é muito grande. Tem aquele cuidado também da separação das duas áreas, então a fonte veio para cá e uma aberturinha aqui faz a entrada de ar para sua GPU. Então você também tem aqui a possibilidade de você ter um arrefecimento mais caprichadinho para sua placa de vídeo sem ficar brigando ali com a fonte. E na frente a gente tem duas opções, a gente pode ter aqui com um formato mesh, né, nesse formato aqui. Tem aqui os filtros de ar, até para fazer a passagem do ar, não jogar muito sujeira para dentro do seu computador. Mas se você quer trocar a eficiência do airflow da grade, mas prefere focar na estética, pode fazer a substituição por um painel de vidro. Então você ainda vai ter entrada de ar, porque as laterais têm uma fresta, mas vai ser menos eficiente, porém, pra galera que curte vidro, mais bonito. Eu sou funcionalidade sobre estética, então definitivamente, até porque não fica feio, eu preferiria montar ele assim. Melhor airflow pro seu gabinete, até porque é uma fonte de porte grande, a gente tem uma aqui de 160, duas fãs de 160 milímetros. Então, já fica um setup bem bonito. O vidro é maneiro, ok, mas ele é meio ordinário quando o assunto é airflow. Ele não existe airflow em vidro. Esse aqui é uma belezinha para quem está sem espaço em sua casa e quer montar um computador com formato micro ATX, né? Aquelas mainboards que não são difíceis de encontrar no Brasil, diferente do mini TX, e ainda assim tem boa quantidade de conectividade, espaço para placas de vídeo e tudo mais. Esse aqui é o MX600 Mini V3. Vê que apesar do porte pequeno dele, ele tem duas fãs grandes aqui na parte da frente. Você consegue ter uma boa entrada de ar com duas fãs de 160 milímetros, projetando ar para dentro do gabinete, e ele tem um bom espaço interno. Então você consegue pôr componentes de uma placa de vídeo de grande porte, mainboards do formato micro ATX, que você encontra com uma certa facilidade aí no Brasil. Você pode fazer essa substituição, pode fazer a montagem de uma máquina que Diego para a escala e com um sistema compacto. É bem tranquilo de encaixar na sua casa. Agora, se você é um pouco mais psicopata, quer pôr aquela placa de vídeo gigantesca, que é uma coisa um pouquinho maior, o MX600 tem uma versão Max e aí ele fica grandão. Para quem quer um gabinete de maior porte, mesmo conceito de já tem fãs embarcadas no projeto dele. Magnético? Magnético esse. Duas fãs de grande porte, agora nós temos de 200 milímetros, né? Fãs de 20 centímetros aí de diâmetro. Um sistema bom, sistema de arrefecimento, elas projetam um ar, tem até um acabamento aqui na parte interna que o ar é projetado, ele sobe e vai em direção aos componentes. Então vai fazer um bom arrefecimento do seu gabinete, um gabinete com um bom arrefecimento para os seus componentes. Agora com um porte um pouquinho maior, para quem queria ter aí um pouquinho mais de espaço, precisa de mais espaço por causa do tamanho dos componentes. Um detalhe interessante dele, então, tem espaço para liquid cooling de grande porte, até o pequenininho na real, ó, consegue pôr fãs
de 360 milímetros, liquid coolings, né, com radiador de 360 milímetros. E um esquema que é legal desse gabinete é que as conexões estão aqui embaixo do painel frontal e dos botões, mas elas podem ser reposicionadas. Não é tão fácil de fazer, eu não vou conseguir fazer instantaneamente aqui para vocês, mas quando eu desencaixo aqui, essa parte pode ser desencaixada e movida aqui para cima. Tem um acabamento já esperando aqui, ó, para você refazer os encaixes. Deixa eu ver se vem fácil aqui. Ah, vem, ó. Eu não vou conseguir fazer porque tem uns cabos, mas você desencaixa isso aqui, move, traz ela aqui para cima e os botões de ligar, desligar e os USBs, você vê que tem uma passagem aqui para você já colocar os cabos, você pode mover para a parte de cima. Então isso é interessante para, por exemplo, se eu tenho, esse gabinete está em cima da mesa, provavelmente é melhor ter as USBs aqui, que elas ficam mais acessíveis. Agora, se você tem ela numa parte de baixo do seu móvel, né, é melhor mover para cima porque os USBs ficam mais fáceis de ser alcançados, você consegue modificar isso, é só girar aquela ponta e girar esse acabamento aqui, e você pode ter ou aqui ou na parte de cima, você pode adaptar como você prefere. E esse aqui é um que vocês prestam, se vocês prestam atenção nas lives e nos vídeos da Adrena, vocês já conhecem, só que não nessa cor. Esse aqui é o FV270, é o gabinete do nosso PC de lives. Então ele também está muito presente no nosso cenário. Então você já viram uma versão dele numa cor mais tradicional, mais na cor branquinha. Aqui eles fizeram uma edição diferenciada com os painéis na cor laranja, o branco tá naquele branco gelo, branco um pouquinho menos branco, né? No interior ainda tá o branco na cor tradicional, mas na parte externa tá com um branco um pouquinho mais escurecido, combina bem com laranja. Uma edição especial. É um gabinete que a gente gosta, eu gosto bastante de mexer nele, acho ele bem prático e que agora tem um design um pouquinho diferente para quem quer ele numa cor mais exótica, principalmente para fãs da marca, né? Justamente por trazer o nome Cougar na lateral e também por trocar as cores por esse tom laranja que é bem característico da Cougar. Outra novidade que a gente está vendo aqui é que agora a Cougar vai trazer mesas dessas com motores para ajustes de altura. Então essa aqui é a E-Aris, é uma mesa que tem duas opções, tem a 120 para indicar aí que ela tem um tampo de 1,20 m de comprimento aqui, de largura. Tem alguns detalhes, que nem o primeiro óbvio deles para ser gamer, tá piscando aqui já os LEDs RGB customizáveis, mas alguns detalhezinhos bem-vindos, ó, um porta-copo, você também tem aqui um encaixezinho para pôr o seu headset, são coisas sempre úteis. E ele tem um sistema de motor simples para você fazer a mudança de altura. Então agora eu acho que ela tá, se eu não me engano, é 1,18 a altura máxima dela. Isso, 1,18. Essa aqui é uma altura muito boa para quem quer, por exemplo, tá muito tempo sentado, precisa fazer as pernas circular um pouquinho, tá precisando trocar a postura, que para quem tá com dor nas costas, a postura ideal é qualquer uma que você não fique muito tempo. Então sempre que você puder mudar a posição que está na cadeira, ou melhor de tudo, ficar um pouco em pé e alternando, então você pode pôr aqui nesse modo, ou você pode descer, se eu não me engano, 70 centímetros de altura, o mais baixo, então você pode descer a altura da mesa, pega a cadeira de novo, volta a trabalhar, você pode ir fazendo essa alternância graças a esse motorzinho aqui. 4 modos fixos, então você pode ter ali a altura confortável para quando você está em pé, a altura confortável quando você está sentado e outras 3 coisas que eu não faço a menor ideia do que eu colocaria aí, né? Mas tem 4 alturas que você pode deixar fixo para você ou talvez mais uma pessoa que use a mesa também pode definir elas. Versão de 120 de 1,20 m e olha o tamanho da versão de 1,60 m. É uma baita de uma mesa, é grande. Aqui eles inclusive aproveitam para demonstrar isso colocando, entre outras coisas, teclado, mouse, monitor, gabinete, água que alguém esqueceu, tudo isso está cabendo aqui. Inclusive ela tá molhada, vamos fazer assim, aqui ó. Pronto, sem molhar a mesa. Traz aquela customização de você ter porta-copo, ter os fones e algo que é legal de eu mostrar dessa mesa, como ela é gigantesca, coube os periféricos deles, tem um teclado aqui, o Phase 8K, eles também têm uma linha de mouses em 3 cores, esse aqui é o Revenge Pro 8K, ele tem na versão preta, esse corzinha de iogurte de morango e também branco. Mas a mesa é tão grande que coube um gabinete. Esse aqui não é exatamente novidade, mas acho maneiro de mostrar para vocês que é Omni X, porque a gente não tinha testado ele antes, não tivemos contato com ele antes, e ele tem uma coisa muito maneira. Esse é o gabinete que não tem lado. Me apresentaram assim, a Cougar me apresentou assim, né? Eu vou chamar de gabinete isentão, então. Mas é que ele não tem lado, porque ele pode ser usado assim, como ele está montado aqui, de frente para o usuário, ou ele pode, por exemplo, ser girado e essa ser a parte da frente dele. Ou se você tiver o gabinete do lado, né, aqui no caso seria no lado esquerdo da mesa. Ou se você ter o gabinete do lado direito, você também pode
girar ele e colocar essa parte da frente. Então ele funciona dessas 3 formas e ele tem um cuidado no design dele para isso acontecer, porque ele tem um compartimento nos 2 lados onde a passagem de cabos pode acontecer dependendo de qual lado você está usando. Então, por exemplo, se esse aqui vai ser o lado de trás, os cabos podem fazer a passagem por aqui. Como está sendo usado lá pelo outro lado, a galera fez o acabamento. Nossa senhora! Fez o acabamento na parte aqui. A passagem dos cabos está acontecendo aqui. E tem também um acabamento para fazer esses cabos passarem lá para trás. Então, se ele fosse... Na verdade, a forma como ele está sendo usado agora, o ideal era fazer isso. Que era com ele assim de frente, tem uma opção de você passar os cabos também lá por trás. E aí isso aqui se adapta. Porque, como eu disse, dependendo de onde você está colocando como sendo a parte da frente, era melhor que isso aqui, ao invés de estar aqui, estivesse em outro lugar. Então você pode puxar esse acabamento aqui e pronto, você migra a posição. Então um gabinete bem interessante com essa possibilidade de mover aqui e com você podendo usar ele em todas as direções e adaptando ele dependendo de qual é o posicionamento que você fez com ele. E aqui dentro tem um Liquid Cooling, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Eles estão lançando Liquid Cooling com telinha, uma coisa que está extremamente popular. Então o LQX Pro, de novo, a empresa costuma trazer sempre na opção branca e preta os produtos, então fácil de combinar com o seu setup. E o bacana é que ele tem essa tela, tem um display aqui de 120p, né, 720 por 720 de resolução, tem um IPS bastante bonito, ele tem essa fluidez porque ele é um IPS operando a 60 Hz, então se você coloca uma animação, ela fica aí com essa boa nitidez. E dá para desencaixar também. Então, por exemplo, esse aqui é um cuidado bem interessante quando tem essa fan aqui na parte de dentro, ajuda a arrefecer MOSFETs, a parte aqui de alimentação de energia em torno do processador. E você pode girar, então, digamos que você estava com esse posicionamento aqui, mas ele não fazia sentido por causa da posição do Liquid Cooling. Você gira a tela, encaixa ela de novo e já tem ela operando em itálico aqui. Na posição errada, mas dependendo de como é o seu gabinete, essa era a posição correta, ou senão você vem e puxa aqui e põe essa posição aqui, que vai ser a correta. A linha de fãs também tem uma atualização bacana rolando aqui, então nós temos aqui a linha VRX e cuidado agora quando você for comprar essa linha, porque é um ponto positivo, mas dá para fazer uma baita cagada aqui. Essas fãs giram já numa posição específica, elas são de intake ou de exaustão ou de o contrário de exaustão, que é não estar cansado, eu imagino. Não, elas projetam ar para frente, para dentro ou para fora. Então, por exemplo, essa aqui é uma fan no formato tradicional, vê que as pás dela estão jogando ar para dentro. Aí se eu quisesse pôr ao contrário, às vezes você teria que fazer isso aqui em outras fãs, né? E que é por o lado feio dela, para você ter o ar vindo para cá. Mas com essa linha você não precisa isso. Você precisa primeiro perigosamente travar ela com o seu dedo aqui para mostrar. Ó, ver que as pás dela estão ao reverso. Então essa aqui está projetando o ar para cá. Então se você quer o ar nessa direção, é só cuidar para comprar a linha que é a R, que é reversal, se eu não me engano. Agora se você quer o ar no outro sentido, com as pás desse jeito, é as que tem o final F. Então bem bonitas, bem bonito o efeito dos LEDs, acabamento bem maneiro e só precisa ter esse cuidado. Elas, justamente para sempre estar com o lado mais bonito virado para o lugar correto, elas têm já no formato das pás dela definido em que direção ela vai jogar o ar. Eu gosto muito de visitar o stand da Cougar, porque normalmente é um lugar que eu posso dar um descanso quando eu chego na seção de cadeiras. E essa aqui é uma novidade da feira que eles estão apresentando. Essa aqui é a Archer. Essa aqui é a resposta para a pergunta de se você precisa de uma poltrona ou de uma cadeira e você diz sim. É o meio termo, é um pouco cadeira, então pode ser usado aqui nessa postura mais retinha, mas ela tem esse acabamento de corino e pode ser usado como uma poltrona. Ela é regulada aqui por esse switchzinho na lateral e você tranca a posição. Então, por exemplo, agora eu tranquei ela na forma cadeira, ó. Então ela tá mais fixa, tá aqui numa postura para eu usar ela ao longo do dia. Agora, se eu preciso daquela poltroninha, solta ela aqui. Ela tem múltiplos ângulos, então ela vai desde aqui, aqui ou aqui. É bem da hora. Se você quer só, por exemplo, só ficar aqui, ó, você quer uma inclinação, mas você não quer nada exagerado, ó, ela trava aqui. E se você quer usar o último modo, solta aqui e aí você também aproveita um outro acessório que ela tem. Puxa aqui e aí sim você vai pro modo full poltrona. Vem pra cá. Esse rolê é bem bom. Eu acho que o único defeito dela é que ela é um pouco melhor como poltrona do que como cadeira, porque como ela tem esse acabamento de corino, vamos voltar para cima. Como ela tem esse acabamento de corino e o Brasil é um lugar muito quente, imagino que isso aqui não seja tão confortável se você estiver num dia quente, né? A menos que você esteja aí no ar-condicionado, geladinho e tranquilo. Mas esse acabamento macio, ele é um pouquinho mais aquecido. Então, como poltrona, eu acho que ela talvez seja melhor. Como cadeira, eu definitivamente ia preferir outros modelos que eles têm aqui. Então vamos lá ver eles, porque a Cougar também tem essa linha
E aí tem 3 modelos que eles estão exibindo aqui. Então vamos do mais barato, que é o Speeder, modelo básico na faixa dos R$1.000 aos R$1.500. Esse acabamento mesh sempre bem-vindo para quando você quer. Presidente, é muito confortável, mas pro calor brasileiro é uma cadeira aquela que não esquenta, né? Você fica com uma boa circulação de ar nas costas. Então, eu daria preferência, apesar de quanto foi gostoso ali sentar na Archer. No meio, nós temos a cadeira mais avançada, então essa aqui é a Terminator Air. Ela também tem aqui aquele acessorinho para as pernas. É uma cadeira mais completa aí, você tem ajustes, por exemplo, aqui para a altura das suas costas, encosto aqui para a lombar. Você pode mover aqui também a base dela mais para frente, mais para trás. Uma cadeirinha bem completa, high-end, essa aqui já vai trazer algo na casa dos R$2.000. Já vai ser uma cadeira de um custo um pouco maior. E na outra ponta tá o meio termo das duas. Essa aqui é uma versão da Speeder com um pouco mais de detalhes, então ela tem, por exemplo, isso aqui também para você esticar as pernas e descansar um pouco. Tem alguns recursos a mais do que a Speeder tradicional. Essa aqui é a Speeder Elite. Tem, por exemplo, esse tipo de ajuste aqui, ó, para quem, por exemplo, tem um Steam Deck, tem um console, ou joga no celular, ó, você pode apoiar aqui, ou quando você não quer, você pode girar para trás e não ter isso. Boa quantidade de ajustes e um acabamento mesh, sempre bem-vindo pro calor brasileiro. É isso aí, galera, escolhi a cadeira errada, pera aí. Vamos finalizar o vídeo com aquela lá que tava melhor, ó. Versão preta e a versão que eu não posso ter, porque eu vou manchar, mas vamos fechar na Archer. Com isso, a gente termina o nosso rolê. Isso aqui é bom. Eu fiquei fazendo bullying que ela esquenta, mas é macio. Galera, assim eu termino o nosso rolê pela Cougar aqui na Computex 2026. Para mais vídeos, se eu conseguir sair daqui, é só ficar de olho no canal. Você descobre se eu levantei dessa poltrona ou eu fiquei aqui em Taiwan. Um abraço.